Livros do Evangelho São Lucas, capítulo 6, e o versículo 46 diz assim: E por que me chama Senhor, Senhor, e não faço o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e observe, eu te mostrarei o que é semelhante. É semelhante um homem que edifica uma casa, e cava e abre bem fundo, e põe seu alicerce sobre uma rocha. Então, vindo ele enchente, bate impetuosamente a corrente naquela casa e não pode abalar, porque estava fundo sobre a rocha. Mas os que ouvem e não praticam são semelhantes ao homem que edifica uma casa sobre areia, e seu alicerce, qual bate com o vento, a corrente, e logo cai, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Glória a Deus. Pode assentar, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje estamos aqui perante esta palavra muito importante para nós, né? Jesus trazendo uma mensagem, glória a Deus, para nós entender, compreender que como nós temos que estar na sua presença. Alguém chega até o Senhor Jesus e diz assim, né? Chamando o Senhor, Senhor. Glória a Deus. Ele disse: é porque me chama Senhor, Senhor, e se não faz aquilo que eu digo? Glória a Deus. Veja bem, o que tem de pessoas que muitas vezes que busca, clama, pede ao Senhor, mas não faz aquilo que o Senhor manda ele fazer. Amém? O Senhor está dizendo aqui: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Não faz aquilo que eu mando? Glória a Deus. Aí ele diz aqui: e eu vos digo que aquele que ouve as minhas palavras e observa, eu te mostrarei de que maneira são esta pessoa. Veja bem, alguém chega até o Senhor e diga: Senhor, Senhor, talvez elogiando ele, e ele disse: por que me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Não faz, Jesus, aquilo que eu tenho mandado fazer? Mas aquele que faz aquilo que eu mando, são semelhantes a um homem que edifica sua casa, né, numa rocha, afirma bem os seus alicerces. Então vem uma corrente, vem uma chuva, vem um ventamais, bate contra aquela casa, mas não pode derrubar aquela casa. Amém? E ele disse: e aquele que ouve as minhas palavras, aqueles que, glória a Jesus, ouve, mas não guarda, são aquele homem que edifica sua casa sobre uma areia. Glória a Deus. Então vem o vento, vem a correntezas e derruba aquela casa. Grande é a sua ruína. Amém? Nós entendemos, irmãos, o que Jesus quer dizer aqui com esta palavra. O que ele está dizendo para nós? Amém? Que se nós queremos, glória a Deus, ser um vencedor, se nós queremos permanecer firme nos vendavais, nas lutas, nas barreiras, naquilo que vai vir contra nós temos que edificar a nossa casa nas rochas. E nós sabemos que essa rocha, irmãos, é Jesus. Amém? Rocha significa uma pedra, e esta pedra é Jesus. Jesus foi aquela pedra que, quando Moisés tocou no deserto com o cajado, deu água para o povo ali no deserto. Jesus é a pedra das esquinas. Amém? Então Jesus é essa rocha, Jesus é esta pedra que nós devemos edificar a nossa casa, glória a Deus, para que nós possamos vencer aquilo que vem contra nós. Amém? E esta casa que o Senhor está dizendo aqui, amém, não é muitas vezes a sua casa material. Glória a Deus. Ele fez essa comparação, mas esta casa, o que ele está dizendo aqui, que nós devemos edificar nossa vida, glória a Deus, que é o nosso corpo na presença do Senhor, na obediência da sua palavra. Os irmãos sabem que você é uma casa, amém? Você é uma casa, você é um templo. Se você é um templo, você é uma casa, glória a Deus. E você tem uma alma, e esta tua alma mora dentro desta casa. Então veja bem, você
é um corpo, glória a Jesus, eu sou um corpo, mas dentro de mim tem uma alma, que esta se torna-se alma vivente. Quando o Senhor fez o Adão, glória a Deus, ele fez do pó da terra, fez um boneco de barro e soprou na sua narina e deu um fôlego de vida, e o homem se tornou-se alma viventes. Amém? Mas, irmãos, o nosso corpo, ele é uma casa. O nosso corpo, glória a Jesus, ele é um templo. E templo do quê? Da nossa alma. A nossa alma que é preciosa para Deus, não o corpo. Amém? Mas a alma, ela é preciosa para Deus. E agora, aquilo que guarda, aquilo que é mais precioso para Deus, que é a sua alma, que é o seu corpo, que está guardando. Amém? E aí é onde que você agora tem que colocar o seu corpo edificado numa rocha, aonde que não pode se abalar. Amém? Veja bem, se nós somos casas, nós edificamos a nossa vida em Cristo Jesus. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, então ninguém pode nos abalar. Glória a Deus. Vai vir os vendavais da vida, vai vir a tribulação, vai vir a angústia, vai vir as perseguições, vai vir os desânimos, vai vir, irmãos, tudo contra nós, mas nós vamos ser um vencedor. Passamos talvez por momentos difíceis, amém, mas continuamos de pé. Glória a Deus, continuamos de pé e somos mais do que vencedor na presença de Deus. Amém? Então Jesus dizendo aqui que aquele que faz a vontade dele, guarda as suas palavras, ele edifica a sua casa sobre uma rocha. Mas aquele que não faz a vontade do Senhor é semelhante a um homem que edifica a sua casa na areia. Glória a Deus. Vou fazer aqui mesmo, né? Provisórias, e aí vem o vento, vem a chuva e derruba aquela casa. É o que acontece com muitas pessoas. Glória a Deus, que edifica a sua casa onde? Na areia, no mundo. Glória a Deus. Ele tem uma fé firmada, só um pouquinho, né? Aí vem nós não se preocupa de alicerçar a sua vida na presença de Deus, na rocha. Então vem o vento que vai vir também para todos e derruba aquela pessoa da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E esse vendaval vem da onde? Vem da parte dos inimigos. Amém? Nós tiramos, por exemplo, Jó. Se Jó não tivesse edificado a sua casa em Deus, a sua vida em Deus, ele tinha, glória a Jesus, perecidos. Amém? Quando veio a provação, Jó continuou firme. Glória a Deus. Quando o inimigo pensou que ia abalar ele, não pôde, porque ele estava edificado a sua vida em Deus. Quando o diabo pensou, disse: não, Jó vai dar a sua vida, né? Ele vai ter amor naquilo que ele tem, glória a Deus, na sua riqueza. Quando ele perder a riqueza, ele vai abandonar Deus. Foi o contrário. Glória a Deus, quando ele perdeu tudo, ele se apegou mais em Deus. Então o diabo disse: olha, Jó dá valor pela sua vida, pela sua saúde, toca na saúde dele. Então Satanás vai lá e toca na saúde de Jó. Jó continuou firme na rocha, Jó continuou firme na presença de Deus. Leprosos, né? Sem nada, pobres, desprezados por todo mundo. Os únicos amigos que ele tinha, glória a Jesus, dele que ia ali para consolar ele, foi falar mal dele, glória a Deus, mas ele continuou firme na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava edificado a sua fé aonde? Em Deus. Ele só pensava e diz assim: eu vim nu para este mundo e nu eu posso tornar, mas Deus só faz o bem. Amém? Então nós temos que tomar por exemplo isto. Amém? Que tudo que vier contra nós, glória a Deus, vai vir, mas nós somos mais do que vencedor na presença de Deus. Mas para isto temos que estar edificados numa rocha, que esta rocha é Jesus. E quando estamos edificados em Jesus, nós fazemos a vontade de Jesus. O que Jesus mandou fazer, nós temos que fazer, porque se nós fazermos, Ele vai cuidar de nós. Se nós fazermos, Ele vai, glória a Jesus, abençoar a nossa vida e vai nos proteger. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz bem claro para nós:
glória a Jesus, se queremos permanecer obedecendo a Ele, temos que fazer a sua vontade. E nós sabemos, irmãos, que Jesus está para voltar. Amém? As trombetas estão para ser tocadas. Glória a Deus, o Senhor está para tirar o seu povo da terra. Mas se Ele não voltar logo, nós vamos de encontro dele. Amém? É como aquele hino que diz, né? Quando a morte eu tiver que enfrentar. Enquanto eu tiver que enfrentar esta morte, glória a Deus. Então, glória a Jesus, eu tenho que vencer ela em nome do Senhor. Amém? Porque muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas, ele pensa que morreu, acabou. Não, glória a Deus, morreu, não acabou. Quando Davi, glória a Jesus, orava em favor dos seus filhos, né? E aquele primeiro filho que ele teve, acabei de ser, glória a Deus, e por causa dos seus erros, Deus permitiu que aquele filho dele viesse morrer. Glória a Deus. O próprio profeta chegou até ele, o profeta Natan, falou que, glória a Jesus, que a criança não ia sobreviver. Mas Davi, a Bíblia nos mostra que Davi orava e jejuava em favor daquela criança. Glória a Deus, nada se chegava até ele, nem banda de música, nada podia alegrar ele. Ele estava com tristeza profunda enquanto o moleque vivia, enquanto aquela criança vivia. Num ponto que quando aquela criança veio morrer, né, os homens, os seus servos tinham medo de chegar até ele e dizer que a criança tinha morrido, pela situação que Davi estava. Mas, irmãos, eles chegaram e contaram para Davi, né? Davi se levantou, se banhou, glória a Deus, e glória a Jesus, e foi comer, né? Mudou totalmente o semblante, e eles começaram a ficar preocupados. Mas como, né? Quando o moleque estava vivo, você estava no desespero tremendo, né? E agora que é para você ficar mais triste porque a criança morreu, você agora, né, começa a se alegrar. E ele disse: olha, enquanto ele estava vivos, eu podia fazer uma coisa por eles, interceder por eles. Amém? E aqui que adianta agora? O que adianta agora? Eu fazer tudo isto, ele não vai voltar para mim, ele não vai vir para mim, mas eu posso ir de encontro dele. Amém? O que Davi quis dizer? Glória a Jesus, que aquela criança que tinha morrido, na verdade, não poderia voltar mais, mas ele um dia ia de encontro desta criança, porque Davi tinha certeza que o homem, aleluia, que as pessoas não se terminam nessa terra, mas que vai para algum lugar, que vai, glória a Jesus, para um lugar especial. Por isso que ele disse: ele não pode vir a mim, mas eu posso ir até ele. Amém? O que ele estava querendo dizer? Que um dia ele poderia estar com aqueles meninos, glória a Deus, mas aquele menino não poderia voltar mais, porque tinha morrido. Amém? Então a Bíblia dá muitos exemplos para nós, que a nossa vida, ela não se termina aqui, glória a Jesus, neste mundo. E é por isso que nós temos que edificar nossa casa na rocha que é Jesus. O que Jesus está me dizendo aqui não é você pegar a tua casa e firmar numa pedra, não, a tua moradia. Não é isso que Jesus estava dizendo. Ele estava comparando, dizendo para você, dizendo para mim, para Jesus, que nós temos que edificar nossa vida na rocha, e essa rocha é Jesus. Amém? Se você estiver ligado em Jesus, nada pode abalar a tua vida. Glória a Deus. Mas ele está dizendo aqui: aquele que ouve as minhas palavras e observa, glória a Deus, aquele que guarda as minhas palavras, é esse que edifica a sua casa nas rochas. Amém? Então essa é uma importância muito grande, porque, irmão, pensa bem, nós estamos tendo uma grande oportunidade, e essa oportunidade é de nós alcançar a nossa salvação. Amém? Alcançar a nossa salvação. Glória a Deus. E a nossa salvação é a coisa mais importante para nós. Amém? Porque nesse mundo aqui, eu posso viver aí, glória a Jesus, chegar aos 60 anos, nem posso, aos 70,
né? Eu posso talvez chegar até os 80, mas eu vou descer a sepultura. A mesma coisa, meus irmãos, você vai descer a sepultura, cedo ou mais tarde, vai passar essa geração, você vai passar também. Mas o que Deus promete para nós, irmãos, uma vida eterna, amém? Eternos, um lugar, descanso, um lugar aonde poderemos cantar e glorificar o nome do Senhor para sempre, amém? A Bíblia nos mostra isso aí. Glória a Jesus. No livro de Apocalipse diz bem claro para nós, né? Que, glória a Deus, o Senhor tem o que é melhor para nós. O que é o melhor? Ele tem aquilo que, glória a Jesus, Ele preparou desde o começo do mundo, o novo jardim do Éden. Amém? Deus tem o jardim do Éden para nós. Glória a Deus. Deus criou o homem, não foi para sofrermos de maneira nenhuma. Deus não fez o ser humano para viver sofrendo, né? Angústia, viver angustiados. Porque quem que hoje não vive angustiado? Quem que hoje não vive numa canseira, né? Quem que hoje, glória a Jesus, que diz que vive só na alegria? Não deve. Sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade, sempre tem, é na família, glória a Deus, é no serviço, né? É por onde ele passa, sempre tem algo que atrapalha a vida dele. Mas Jesus prometeu para nós um lugar que é onde não tem mais nada disto, aonde vai ser descanso para sempre, amém? Ele disse que o lugar que ele tem para nós, aonde o sol não pode nos molestar, glória a Deus, porque hoje não é fácil você trabalhar no sol quente, né? O sol, glória a Jesus, ele te cansa, mas o Senhor tem uma promessa, que o lugar que ele preparou para você, preparou para nós, aonde o sol não pode te molestará, nada, né? A luz vai ser o próprio Jesus, glória a Deus, e a árvore da vida, né, que dá os seus frutos, vai ser a folha dele, a folha daquela árvore, a saúde para nações. Então veja bem, Deus está preparando uma nação, Deus está preparando povos, e este povo que Deus está preparando é o povo que obedece e guarda a palavra do Senhor, amém? Mas para isto temos que fazer o que? Eu ouvir e observar as palavras do Senhor. E você tem que perguntar: o que Jesus mandou eu fazer, né? Vê o que Jesus mandou eu fazer, vê o que Jesus quer que eu faça, vê de que maneira ele usou seus apóstolos para que trouxesse essa mensagem para nós, né? De que maneira que nós temos que se comportar na sua presença. Glória a Deus. Muitas pessoas, nele simplesmente ele quer aceitar Jesus e quer esperar Jesus voltar e ele subir. Simplesmente ele quer fazer isso. Ele quer esperar, glória a Deus, Jesus voltar, né? Glória a Deus, e subir. Mas não vai ser assim. E é somente aquele que fazer a vontade de Deus. Somente aquele que fazer a vontade, glória a Jesus, né? De Jesus, guardando a sua palavra dentro do seu coração. E as palavras de Jesus é a coisa mais importante, né? Se ele está dizendo aqui que nós devemos edificar nossa casa na rocha, então vamos edificar a nossa casa nas rochas, porque nós vamos ser mais do que um vencedor na presença de Deus, amém? Pode bater mais palmas, glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração a Deus, vamos fazer uma oração a Deus, vamos apresentar esta palavra nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, mais um dia nós estamos na tua presença, ó Pai, aqui, Senhor Jesus queridos, apresentando esta palavra fiel e verdadeiras. O Senhor está dizendo para nós que devemos edificar nossa casa nas rochas, e essa rocha é o Senhor, meu Pai. A nossa casa é a rocha do Senhor, é o Senhor que é a rocha, e nós devemos edificar nossa vida no Senhor, meu Pai. Quando estamos edificando a nossa vida no Senhor, a nossa alma não tem perigo, meu Deus, porque, ó Pai amados, o Senhor está preparando a nossa alma para a salvação. Meu Deus, meu Pai, nós somos casa, Senhor, nós somos casa, meu Deus, sim, Senhor, e nessa noite estamos aqui na tua presença. Os meus irmãos, as minhas irmãs, estão aqui na tua presença para adorar o seu nome, agradecer a ti, ó Pai, por tudo que o Senhor faz, ó Deus. Meu Deus,
os meus irmãos nessa noite que vieram na tua casa, possam sair daqui abençoado por ti, curado, liberto por ti, ó Deus, das suas enfermidades. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome do Senhor.